Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu não vou contar para vocês como fazer nada evangélico propriamente dito, né? É sobre uma história em quadrinho que eu estou fazendo. Aqui você vê a primeira página da história em quadrinho. Eu vou contar para você como você faz a história em quadrinho. Se você vier aqui embaixo, você vai ver que eu tenho aqui o contexto 1 de 3. Essa história em quadrinho tem 24 páginas. Então eu dividi as partes da história em quadrinho, né? A história em quadrinho é como se fosse uma história de Bang Bang, né? É a mesma coisa. Você tem um contexto da história, depois você tem uma afronta do inimigo, né? Depois dessa afronta, você tem um momento em que essa pessoa se recupera, depois tem a vingança, né? A pessoa vai fazer uma vingança, né? Contra o seu inimigo, só que ele se dá mal, depois ele leva um sabão, uma bronca, e ele tem digamos assim, uma melhora, né? Depois dessa melhora, desse aperfeiçoamento, ele encontra o inimigo, ele enfrenta o inimigo, onde tem o clímax e vem a cavalaria no final. Vocês lembram que na história de Bang Bang sempre tinha cavalaria no final e tinha um fim que era só uma conclusão, né? Então você vê aí, é uma história de Bang Bang, literalmente. Aqui você vê a história como eu estou fazendo, né? Você pode ver aqui, ó, contexto 2 de 3, tá vendo? 2 de 3. E depois tem o contexto 3 de 3, são 3 páginas, né? Se eu boto 3 de 3, são 3 páginas. Aqui no caso é a afronta, onde o inimigo vai afrontar o herói, né? Aqui são 3 páginas que eu vou usar para fazer a afronta. Por que eu faço isso? Eu calculo o número de páginas de acordo com o número de páginas que eu vou fazer da história em quadrinho. Eu vou fazer 24 páginas. Então a afronta ela tem que ser razoavelmente pequena, ou não tão pequena assim, mas também contar a história. Aqui, como você pode ver, eu só marquei as coisas com o lápis azul, tá vendo? Tudo marcado com lápis azul. Esse quadro aqui eu não gostei muito, até vou melhorar um pouquinho ele, né? Mudar o ângulo. Aqui tem uns letreiros só marcados. Isso aqui a gente chama de ráfia, né? É o primeiro desenho. Aqui tem o rosto da cara, os ângulos, tudo direitinho, né? Então você vê algumas coisas. Isso aqui também vai melhorar. Você está meio fora de proporção e tal. Então aqui eu vim, como você pode ver aqui, ó, a afronta 3 de 3, aqui termina a parte da afronta, né? Mas o primeiro lugar que você tem que fazer na história é a afronta, porque é a afronta que vai dirigir toda a sua história. Então a primeira coisa que eu fiz foi a afronta. Eu comecei a fazer, fiz uma vez, fiz uma segunda vez, fiz uma terceira, até que cheguei a essa. Depois que eu fiz a afronta, eu sei que a próxima parte dentro de Bang Bang é a recuperação do personagem, né? Então aqui está no hospital e tal, né? Então ele tem a recuperação, eu vou botar só 2 páginas, como você pode ver aqui, uma de 2 páginas para recuperação. Como você pode ver, eu marquei os recordatórios, tá vendo? Marquei os recordatórios, marquei os personagens de forma assim esquemática, né, com um esboço mais esquemático, e botei os balões também de argumento e outro recordatório aqui. Esse não é bem um recordatório, aqui é um quadrinho tipo aquele de eletroencefalograma, eletrocardiograma, sei lá, né? Então aqui você vê a recuperação do personagem. Você vê que aqui, ó, recuperação 2 de 2. Então aqui eu vou contando toda a recuperação do personagem com recordatórios. Tem um recordatório aqui, outro recordatório aqui, outro recordatório aqui. Para essa fase da recuperação, o recordatório é muito bom porque ele adianta a história, sendo que eu só tenho 24 páginas. Por que eu tenho 24 páginas? Porque eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para fazer isso, então eu tenho que reduzir o número de páginas. Eu trabalho em outra coisa, não trabalho com quadrinhos, então eu estou fazendo isso de forma mais resumida, né? Aqui você tem um lugar onde ele já está preparado. Aqui é a parte da vingança, né? Onde ele fala alguma coisa. Eu ainda não defini as falas, estou definindo só as histórias, tá vendo? Só a história mesmo visual, tá?
E aqui já começa a ação da vingança. Você vê aqui tiros e coisas desse tipo, né? Aqui ele está realizando a vingança. Depois dessa parte da vingança, aqui na 3 de 3, aqui tem algumas coisas acontecendo e uma ação bem definida. Você pode observar que é tudo em azul, né? Tudo em lápis azul. Tem a marcação do personagem com blocos, tá vendo? Para poder facilitar a questão de perspectiva, né? Aqui continua a ação. Algumas faces eu marquei um pouquinho mais, né? Aí continuo aqui marcando totalmente em blocos, tá vendo? Tem um livro até que fala sobre isso, sobre esse tipo de esboço, né? Aqui já começa o sabão, né? Eu chamo isso de sabão, ou seja, quando o personagem recebe uma bronca de alguém que se importa com ele, né? Aqui eu ainda não defini exatamente quem é essa pessoa. Por que que eu não defini? Porque o quadrinho ele tem que ir surgindo, né? Eu uso essa estratégia dele ir surgindo aos poucos, né? Já surgiu a ideia geral, agora eu vou definindo aqui o quadrinho. Tanto que o texto é a última coisa que eu vou colocar, tá? É a última coisa, depois que tiver tudo definido. Então aqui é a segunda parte do sabão ou da bronca, né, que ele levou. Aqui ele pensa, né? Ele começa a se preparar melhor, né? Você vê que aqui ele está estudando o inimigo dele, né? Fazendo alguns estudos, se preparando fisicamente e coisas do tipo. A preparação, né? Você pode ver isso em todas as histórias. Acontece isso, é a base do Bang Bang, né? Se você não sabe escrever um roteiro desse tipo, assista Bang Bangs, né? Bang Bangs antigos, né? Você vai ver muito isso, tem muito no YouTube. A preparação aqui tem um recordatório e tal, tem uma moto aqui que vai fazer parte da história, né? Então, quando você chega aqui na frente, você já vê a parte onde é feita a justiça, né? Para mostrar que vai se fazer justiça, primeiro eu mostro a impiedade, a maldade dos inimigos dele. Então aqui tem uma questão de maldade, né? Aqui, esse quadro aqui é sempre o quadro da surpresa, né? Você meio que começa com esse quadro, depois desenha esse. Por quê? O que tiver no meio, você vai desenhar em função do que começou e do que saiu. Desculpa o cachorrinho latindo aí, tá? Mas ela tá fazendo limpando aqui, a cachorrinha tá presa ali. Então aqui continua a história, continua a ação propriamente dita, né? A ação, mas aqui já pensando em justiça, não em vingança, tá vendo? Aqui continua surgindo, né? A história toda esquematizada, né? Você vê que tem os balões e tem as ações. Aqui eu posso imaginar como seria, digamos, o roteiro, o texto propriamente dito. Aqui continua com ação, tá vendo? Ação. Agora eu já estou na quase morte, onde o herói, ele praticamente ele morre. Então, o vilão pensa que o herói morreu, só que o herói não morreu de verdade, né? Então continua acontecendo algumas coisas aqui, mais ação. Na quase morte o herói ressurge do nada e toma e se vinga do bandido, né? Realiza justiça. Aqui nós vemos aqui um ato em que há o clímax, né? O clímax dessa história é uma pessoa caindo de um despenhadeiro, né? Então aqui nós vemos o clímax. O clímax é uma coisa mais menor na história, só que ela é a parte mais importante, onde é realizado o que deve ser realizado. Aí aqui no final, na página 23, lembra que eu falei que ia fazer com 24 páginas? Eu coloquei uma página só para fazer a cavalaria, que o rapaz chega, dá a mão para ele que está caindo no precipício aqui, tira e tal, né? Depois a história vai ser feita. Aqui eu botei uns recordatórios, né? Aqui ele sendo preso é o final da história, né? E aqui vai ter alguma fala, né? Alguma coisa, ele pensando sobre essa situação, que não seria uma situação final propriamente dita. Depois que eu faço tudo isso, toda a história pronta, né? Eu venho para cá para o início e começo a fazer a parte de... Antes disso aqui eu venho para cá, ó. Você vê que aqui eu defini mais o azul. Depois que eu defini o azul, eu uso um grafite vermelho, né? Aqui tem uma lapiseira com um grafite vermelho. E vou com o grafite vermelho definindo melhor para destacar do azul, né?
Então essa aqui eu comecei e ainda não terminei. Fiz aqui até aqui, né? Mais ou menos. Ainda vai melhorar isso aqui com o grafite. Esse aqui, por exemplo, só tem um grafite azul, tá vendo? Quando entrar com vermelho, ele vai ficar mais definido como esses aqui. Então agora, depois que eu uso o grafite azul e o vermelho, eu venho com a tinta, né? A tinta geralmente eu uso canetas, né? Aquelas canetas de nanquim, né? Canetas de nanquim, e vou desenhando e marco os balões, né? Ligo um balão ao outro e tal, né? Já coloco os personagens desenhados e tudo isso é feito aqui. E daqui em diante vai continuar sendo feita essa arte final até o final da história. Eu vou usar esse mesmo traço aqui, você vê que não é um traço complexo, é um traço simples, exatamente porque eu não tenho tempo de fazer uma coisa mais complexa. Talvez, quando eu chegar ao final da história, eu venha aqui e passe um pincel contornando algumas coisas para dar uma melhorada. Mas a princípio eu estou usando somente caneta nanquim, né? O pincel eu acho que ele dá um ar melhor. Por exemplo, esse letreiro aqui, você vê que ele fica interessante com o pincel, né? Se bem que não foi um pincel, que foi uma caneta pincel que eu usei, tá? Ele fica interessante dessa forma assim. Então aqui eu vou usar pincel depois para poder dar um acabamento, mas depois que eu terminar tudo. Então você vê que são etapas. Depois disso, você vai pintar isso no Photoshop. Aí já é outra coisa diferente. Se for o caso, talvez esse aqui eu nem pinte. Talvez eu deixe ele só em preto e branco, porque a ideia seria publicar no Kindle, né? Você vê que o formato dele, não sei se dá para você perceber, o formato dele é um formato que cabe numa tela do Kindle. A ideia é publicar no Kindle para economizar, não gastar, porque é um trabalho praticamente amador e não profissional. Então essa é a ideia, assim que faz-se uma história em quadrinho. Recapitulando, você tem que saber as etapas. Se você quiser, volta depois no vídeo para ouvir as etapas que eu falei. E você sempre começa pela afronta. Depois que você fez a afronta, a história toda vem naturalmente. Fique com Deus. Essa foi uma ideia sobre história em quadrinho. Deus abençoe.